Boa noite, queridos. Que a paz, que a graça e que o amor de Deus o Pai, do Deus o Filho e de Deus Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Amém? Que bom estar com vocês aqui nessa noite. É de extrema alegria estar com você aqui presencial. Com você que está em casa também é muito bom a gente estar reunidos, né, nesse friozinho. Quem sabe você nos assiste aí de casa de outra região, mas aqui em Santa Catarina, no Alto Vale, está frio, né? Esfriou. E, né, a gente com o frio, com essa mudança de clima, o nosso corpo acaba padecendo um pouquinho. Então, eu estou um pouco gripado, mas isso não vai ser fator limitante para aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Antes de sair de casa, eu tomei um medicamento muito bom e ele não precisa de receita, então eu vou indicar para você. Eu tomei 500 miligramas de fé, 500 miligramas de confiança e 1 grama de descanso. Então, não tem para ninguém, né? Isso vai ser bênção nessa noite, amém, irmãos? Então, vamos ter uma palavra de oração, amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus justo. Pai, nós estamos na Tua presença, te louvando, te agradecendo, porque Tu és merecedor. Tu és merecedor de receber toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Desde já te agradecemos pela noite incrível, pela noite sobrenatural, pelo extraordinário. Te agradecemos nesta noite, em nome do Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, aperte os cintos que hoje a palavra é forte, viu? A palavra é forte e é poderosa. Você aí que tem o seu papel, uma caneta na mão, anote o tema, que isso vai enfervecer durante a tua semana, o teu mês, tá? Então anote aí, tema de hoje, aceitação, tá? Tema de hoje, aceitação. Em nosso dia a dia, a gente passa por constantes aceitações. Isso é um fato, tá? Nós passamos aceitação no nosso trabalho, porque tudo que a gente faz vai gerar um resultado, certo? E esse resultado, principalmente no nosso trabalho, ele precisa ser aceito por alguém. Por exemplo, quem é costureira, né, costura ali o tempo todo, várias e várias e várias peças durante o dia, e chega no final do dia, aquela remessa, aquele lote que foi costurado, precisa ser aceito pelas superioras, pelas supervisoras, né? Se não for aceito, né, Ina? Volta de novo para a mesa. Então precisa de uma aceitação, né? E isso em todo o trabalho, a gente entrega resultados constantemente. E eles, de maneira direta ou indireta, precisa ser aceita. Outro exemplo também de aceitação é quando a gente vai receber uma visita em casa. Principalmente as mulheres, né, fazem aquele banquete, aquela comida, né, cozinham ali, ficam na frente do fogão cozinhando, esperando a visita. Quando a visita chega, põe o alimento na mesa e espera que aquele alimento venha a ser aceito por aquela visita, né? Poxa, eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, tomara que a minha visita goste daquilo que eu preparei. Ou se não, né, dá uma de arrumar a casa, né? Às vezes a visita chega em cima da hora, ó, em 10 minutinhos estou chegando. Daí começa a limpar a casa, passa pano, varre, tira o pó. Daí quando a visita chega, abre a porta, não repara a bagunça, né? Mas ali aqueles 10 minutinhos foi suado, né? Daí abre a porta, não, olha, não repara a bagunça. Mas está tudo limpinho, tudo organizado. A gente espera ter uma aceitação, né? E isso é muito constante no nosso dia a dia, ser aceito por alguma coisa e por alguém. Mas aí agora eu te faço uma pergunta. Será que no mundo espiritual também buscamos por constantes aceitações? É sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Sobre a aceitação, né, divina, a aceitação de Deus o Pai, de Deus o Filho, Deus Espírito Santo, né? Antigamente,
era muito comum as pessoas buscar constantemente por aceitação, né? Aceitação em uma sociedade, né? Que, diga-se de passagem, cheia de 9 horas. Por exemplo, se uma pessoa tinha alguma doença, né? Ela simplesmente era extinta da sociedade. Antigamente, as pessoas não buscavam menos que a perfeição no próximo. Se você tinha alguma dificuldade, se você tinha alguma doença, e ainda mais que aquilo fosse visível perante uma sociedade, você era separado imediatamente. Opa, você está em pecado. Tá? Perante Deus, você não está limpo. Então, você precisa ser extinto. Tá? Você precisa ser separado. Antigamente as pessoas buscavam constantemente por aceitações, né? Buscar algo que hoje a gente sabe que já é nosso, mas antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento, né? Acreditavam muitas vezes na palavra de pessoas que não tinham o conhecimento de verdade. Aí acabavam sofrendo, acabavam se isolando, porque aquela sociedade tinha separado do círculo, né? E isso é muito triste. Antigamente a gente vivia, as pessoas viviam muito isso. Agora que, né, a pessoa, algo que fez, algo que pecou, algo que deixou de fazer, isso era muito triste, muito revoltante pelas pessoas da época. E eu gosto muito de falar sobre uma passagem na Bíblia, de vez em quando eu prego, eu sempre cito essa história, porque essa história ela traz muitos relatos e muitos ensinamentos, que é bem importante a gente conversar. Eu sempre cito a história da mulher do fluxo de sangue. E hoje a gente vai ler ela em 2 partes, que eu quero te mostrar uma versão totalmente diferente, aliás, 2 versões totalmente diferentes. Outrora, uma mulher que buscava aceitação, outrora, uma mulher que entendeu que já foi aceita. Então, a gente vai ler um pouquinho sobre ela nessa noite. Então, Marcos, o capítulo 5, versículo 25 e 26. Marcos, capítulo 5, versículo 25 e 26. A gente vai ler a primeira parte deste relato. Então, vamos lá. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Chegou ali, né? Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Então, né, essa é a primeira parte da história da mulher do fluxo de sangue. Uma história bem conhecida, e que de breve relato dá para tirar tantos ensinamentos. Um deles é a aceitação. Por conta daquela época, querido, como eu tinha relatado anteriormente, né, as pessoas buscavam por aceitação direta. E essa mulher, ela passou 12 anos buscando aceitação. 12 anos com hemorragia, 12 anos com uma doença e uma sociedade péssima por aceitar. Então, é uma mulher que, né, procurou por muito tempo ajuda médica, ajuda de saúde física, mas nunca tinha a completa aceitação. Então, a gente pode ver que as condições daquela época eram bem péssimas, principalmente com a relação do preconceito. As pessoas tinham esse preconceito. Essa mulher passou coisas terríveis, não somente na mão de médicos, mas sim por meio de uma sociedade que não aceitava ela em suas condições. Quem sabe, por 12 anos, essa mulher buscou a aceitação das pessoas, mas um certo dia ela ouviu falar de alguém que poderia aceitar ela. E isso é muito forte no nosso dia a dia. Certa vez, as pessoas que não conhecem ouvem falar de uma pessoa que pode fazer a diferença. E essa pessoa é Cristo, né? Antigamente, essa mulher, ela ouviu falar, quem sabe ela estava escondida, né? Quem sabe ela não estava conseguindo mais andar pela sociedade, ela estava escondida, porque toda vez que ela botava o pé para fora, era acusada, né?
E hoje não é assim, onde as pessoas simplesmente cochicham, né? Um no ouvido da outra, olha lá. As pessoas jogavam pedra, não tinha, né? Se você tinha alguma doença, aquela doença era vista como pecado. Então você pensa, você sair da sua casa, por exemplo, com alguma enfermidade, com algum problema, e ser totalmente julgado por alguém. E julgado em voz alta. As pessoas não tinham, né, papas na língua, simplesmente falavam e deu. Então essa pessoa, essa mulher, ela buscou muito tempo por aceitação. Mas ela ouviu falar de alguém que iria aceitar ela. E que somente por tocar nas vestes ela seria curada. Agora, a gente vai ler a continuação dessa história, lá em Marcos também 5, no 27 até o 34, que realmente fala. E agora eu preciso totalmente da atenção de vocês, porque é aqui que está a virada de chave dessa pregação. Tá? Então, preste atenção. Versículo 27. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim, olha o que ela pensava. Olha o que ela estava pensando antes de tocar nas vestes de Cristo. Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Muito antes dela tocar na veste, ela já tinha certeza absoluta que aquela pessoa que estava na frente dela iria aceitar ela, do jeito que ela estava, do jeito que ela se encontrava. Ela teve certeza muito antes da atitude, perceba que a certeza veio antes, a convicção veio antes. Ela pensava, perceba no versículo 28, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. Continuando no 30. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Quem sabe muitas pessoas estão falando para ti, não vale a pena você procurar, não vale a pena você escutar da palavra, não vale a pena você se aprofundar na graça, não vale a pena você buscar, porque tem muita gente. Tu acha que Deus vai lembrar de você, querido? Em bilhões e bilhões e bilhões de pessoas no planeta Terra, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, Ele se lembra de cada um todos os dias. Porque a gente vai ver mais para frente que a gente tem condição de filho. A gente tem condição de filho. E no meio de uma multidão tremenda, porque ali a palavra conta, se você ler em outras versões, vai contar que tinha muita gente naquele momento. Muita gente. Muita gente. E no meio de tanta gente, aquela mulher simplesmente pensou, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. Eu vou ser aceita. E foi isso que aconteceu. Continuando. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Perceba que Jesus falou, você sarou porque teve fé. Ela, com a atitude que ela teve de encostar simplesmente nas vestes, ela foi curada. Jesus não olhou para ela e disse assim, agora você está curada. É nesse momento que eu estou falando para você, você está curada. Não, Jesus disse, você sarou, sarou. A partir do momento que ela confiou, perceba que a confiança veio antes da atitude.
A confiança veio antes do ato de encostar na veste. Ela tinha a convicção que aquele homem iria aceitar ela das condições que ela já se encontrava. Quando Jesus falou para ela, você sarou porque teve fé, sarou, querido, já passou. Ela já foi curada, porque ela teve convicção. Ela teve atitude, ela teve um passo. Quem sabe muitas vezes hoje o que falta para a sociedade é dar o primeiro passo. Aí às vezes a pessoa busca 12 anos por uma aceitação. Às vezes as pessoas buscam muito tempo querendo aceitação. Não espere, querido, 12 anos pela aceitação, porque a aceitação já foi feita. Você já é aceito, você já é justificado, você já é curado, você já é sarado, você já é liberto. Todas as coisas, tudo aquilo que a gente fala de combo, está tudo junto e reunido dentro de você, e isso já se encontra dentro de você. Podemos analisar no versículo 28 e 29 que ela teve certeza que seria aceita por Jesus. No momento dessa certeza, ela foi curada. Quanto de nós busca diariamente ser aceitos? Aceito em nosso trabalho, em nossos relacionamentos. Buscamos muitas vezes ser aceitos por Cristo. Uma coisa que eu quero que você saia dessa noite convicto é que você já foi aceito. E o melhor disso tudo é que isso já está dentro de você. Essa herança já está dentro de você. Já foi pago, já foi consumado. O que falta muitas vezes é a pessoa reagir a algo que já foi feito. Reagir a algo que já foi feito. A partir do momento que Jesus, entrelaçado de sangue, cortado, machucado, perfurado, ele olhou para o céu e disse, já está consumado, Pai. Já está consumado, é algo que já foi feito. A palavra estar consumado vai muito além e é muito forte. E as pessoas ainda não entendem. Porque falta o quê? Conhecimento. Simplesmente as pessoas narram a história de Jesus como um conto de fadas. Ah, ele veio, né, o Cordeiro Perfeito, desceu, salvou e está tudo certo. Então, quando eu morrer, eu vou ter a vida eterna, beleza, é isso que ele fez. Querido, isso é pensamento pequeno. Isso não é nem uma primeira parte que Cristo ele veio fazer nessa terra. O ato de salvar a alma é um dos. A vinda dele nessa terra foi muito além que salvar simplesmente a tua alma. Foi que você vivesse hoje, aqui nessa terra, como filho de uma herança. É isso que ele veio trazer. Para que você viva todo o combo daquilo que ele entregou hoje. Não é somente para viver quando você partir para a glória. É para você viver o hoje. Você é aceito hoje. Então não fique mais buscando a aceitação de ninguém, porque já teve alguém que já te aceitou. E não tem prazo de validade. É ilimitado essa aceitação. Muitas vezes quem limita a aceitação é o próprio ser humano. É o próprio ser humano que limita a aceitação. Quer ver como eu posso te provar? Aí você está no culto de sábado, recebeu a palavra, eu sou aceito, obrigado Jesus, pulou, saracoteou, é isso mesmo, agora eu sou convicto, é isso aí, está cheio de gás. Aí chega a segunda-feira, a primeira circunstância, pronto, acabou-se a convicção. A atitude, a palavra, ela é para ser praticada todos os dias. A reflexão não é só para sábado, a reflexão não é só para domingo. Essa chama que está dentro de você não é só para o final de semana, é para todos os dias.
Você não precisa mais buscar a aceitação de ninguém. Não existe o momento certo para se entregar. Muitas pessoas pensam que existe o momento certo para acontecer a aceitação. Querido, não espere 12 anos para entender que você já é aceito. Não existe fórmula de bolo, não existe receita. Para cada um acontece individual. A intimidade é individual. O relacionamento é individual. A minha experiência é diferente que a sua. Para cada um é trabalhado de maneira diferente. Ele tem esse zelo, ele tem esse cuidado de trabalhar com você de maneira diferente. Aí você me pergunta, Guilherme, mas no planeta Terra tem bilhões e bilhões de pessoas, sim. E ele cuida com zelo de cada um. Ele cuida com cuidado de cada um, porque cada um é diferente. Imagine se fôssemos todos iguais. Queridos, somos diferentes e isso faz com que sejamos únicos. Então, não queira você esperar se entregar somente na segunda-feira, somente na semana que vem. Não existe receita de bolo. Quebra 3 ovos, 2 xícaras de manteiga, né, e 1 litro de leite. Não é assim que funciona. Para cada um é diferente. Para cada um o relacionamento é diferente. A entrega é diferente. O que acontece é que muitas vezes as pessoas perecem por falta de conhecimento. Conhecimento da verdade. Conhecimento da palavra aceitação. Aí eu fui buscar realmente, né, o significado da palavra aceitação. E te prepara, porque é forte. Olha o que diz o significado da palavra aceitação. Com origem no termo latim acceptare, o conceito de aceitação faz referência à ação e ao efeito de aceitar. Este verbo, por sua vez, significa aprovar, dar por certo, dar por válido. Consentir ou receber algo de forma voluntária e sem oposição. Receber de forma voluntária e sem oposição. Ei, você já é aceito. E isso foi de forma voluntária. Primeiro alguém teve que vir de forma voluntária. Muitas pessoas pensam que Cristo veio empurrado para a terra. Até me deu um calorão já. Muitas vezes as pessoas pensam que Cristo veio amarrado. Porque o Pai me mandou para a terra. Ele veio de maneira voluntária. Quando tudo já estava perdido. Eu acredito que Deus o Pai segurou na mão do Filho e disse: Filho, vamos enfrentar isso aqui junto? Vamos enfrentar isso aqui junto? Vamos dar um novo rumo para essa sociedade? Querido, Cristo aceitou de primeira. Cristo veio de forma involuntária e sem oposição. Por isso que esse tema é tão forte, a aceitação. E muitas vezes a gente não aceita, a gente se torna oposição daquilo que já é nosso. E você não pode fugir disso, porque já foi pago. Você não é um escravo. Agora que vem uma realidade muito forte. Você não é escravo, você é filho. Condição de filho. A partir do momento... Porque, querido, o que a gente precisa entender é que a vontade do Pai sempre foi o relacionamento. Uma das vontades do Pai sempre foi o relacionamento. Sempre foi o relacionamento. E uma das coisas que a gente tem falado aqui em cima, que a gente tem falado em painel, que a gente tem falado em GC, é que você hoje é filho. A sua condição hoje é filho. Você é aceito como filho. Você não é escravo. As pessoas ainda confundem muito a palavra servo. Aí você vai dizer: nossa, Guilherme, mas eu sempre escutei que a gente tem que ser servo. A partir do momento que você entende, escute bem o que eu vou falar para você. Quando eu entendo o amor de Cristo, eu faço por amor, por liberdade, não porque eu sou preso a alguma coisa.
Vamos olhar o significado da palavra servo. Hoje eu estou uma de Google aqui, uma de dicionário Aurélio. Porque realmente a gente precisa ver o ápice da palavra até o final para a gente entender o contexto. Hoje a gente não é mais escravo, querido. Olhe só. Olha o que diz a palavra servo. Aquele que não é livre, não tem direitos e bens. O que eu estou falando desde o começo do culto? Que você é livre, que você tem uma herança, você possui bens no nome. Isso já foi feito nominal para você. Você é livre. A carta de euforia já foi escrita, já foi rasgada há muito tempo atrás, na morte de cruz. Então muitas pessoas pensam que para conseguir, eu pequei, para conseguir o perdão, eu preciso me chacotear, eu preciso me ajoelhar no milho, eu preciso ficar tempos e tempos e tempos para tentar conseguir o perdão, querido. Você já foi perdoado. Você é livre, você é liberto hoje. Olha o que diz lá em Gálatas, o capítulo 5, versículo 1, porque tudo aquilo que eu falo tem embasamento na palavra. Vamos ler Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Querido, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para você ficar amarrado. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se ele diz que permaneçam firmes, é porque a linha da graça é fina. Um chazinho é tão bom. Afinar as cordas vocais. Querido, quando ele fala aqui, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, quer dizer que todos os dias, muitas vezes, vai vir aquela voz, dizendo, escuta, você não fez hoje a sua oração de 9 horas? Escuta, você não se martirizou hoje perante Deus? Escuta, aqui diz que é para a gente permanecer firme e para não se submeter a mais um jugo de escravidão. Já foi pago, você já é livre. Liberdade, graça sobre graça, abundância sobre abundância, rios de águas vivas que não têm mais fim. Liberdade é isso. Liberdade para viver o extraordinário, sem culpa, sem peso de culpa. Muitas vezes as pessoas não têm vivido a liberdade, vivido o extraordinário, vivido o sobrenatural, porque ainda acham que estão presos, limitados. Gente, quando a gente está firme, a gente é ilimitado. Cristo nos deu essa posição de filho para a gente ser ilimitado. Não existe algo que você chegou, eu cheguei até aqui, pronto. Cara, as bênçãos dos céus são infinitas. O conhecimento é infinito. Eu nunca posso dizer que eu cheguei agora a um ápice que eu já sei tudo. Sempre vai ter coisas novas para você aprender. Sempre vai ter coisas novas que você vai tirar de ensinamento. Isso é uma realidade. Isso é incrível. Você é livre, você é filho. Precisamos entender nossa condição de filho. 1 João 3:1. Vamos lá. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Está vendo, pastora? Por que que o mundo não nos conhece? Porque falta muitas vezes conhecimento. Olha o que diz esse versículo: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos. As pessoas não entendem que já são filhos. As pessoas não entendem que já tem uma mesa posta. As pessoas não entendem que já é nossa essa herança. Por isso que diz aqui no final, por isso que o mundo não nos conhece, por isso que somos intitulados como loucos. Porque entendemos a nossa condição de filho. Isso aqui é muito forte, por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso, querido, é por isso que muitos nos chamam de louco. A partir do momento que você entende que você já é aceito e entende a condição de filho, isso se torna escândalo para o mundo. Como eu já tenho uma herança? Como que já é nosso? Eu não tenho que ficar batendo para conseguir algo. Eu não tenho que ficar me martirizando para conseguir algo. Querido, isso a religião coloca dentro de você, muitas vezes. Se você não se martirizar, se você não participar de tal coisa, não vou citar aqui nomes porque não estou aqui para isso. Se você não fazer aquilo, aquele outro, você não vai conseguir nada de Deus. Porque é longe, está vendo? O terceiro céu é longe. Você tem que se sacrificar. Você tem que fazer altares para que a fumacinha chegue às narinas do Pai. Filho conhece o seu pai face a face. Quem é pai e mãe aqui sabe. O seu filho fica perguntando para você: pai, eu posso comer isso aqui? Mãe, posso comer isso aqui? Eu posso me sentar na mesa para comer com vocês? Eu posso abrir a geladeira, pegar um leite? Você limita isso para o seu filho? Não, você não limita, porque você é pai e mãe. Assim o Deus Pai tem zelo com a gente. Ele coloca uma mesa posta para que os seus filhos sejam alimentados, sarados, curados, libertos e etc. Está vendo como é bom? Está vendo como Deus é bom? Está vendo como Deus é bom? E essa bondade, ela dura para sempre. Isso que é o mais extraordinário. Essa bondade, ela não é limitante. Essa bondade, ela é para sempre. É isso que nos torna diferentes a partir do momento que a gente entende essa condição de filho. A partir do momento que a gente entende essa condição que tudo já é nosso. Que já foi pago, que já foi conquistado, que já foi realizado. Aí eu quero te fazer refletir sobre uma coisa. Porque até com o diabo dá para aprender. Aí você vai dizer: meu Deus, misericórdia, irmão, está amarrado, quer ver? Vamos lá, eu vou te mostrar que até com ele dá para aprender. É forte, escute que é forte. O diabo já sabe o fim dele, ele é derrotado e não desiste nunca. Olha só. Acorda todo dia tocando o terror como não houvesse amanhã. E você sabe o seu final. Olha que interessante. Ele acorda todo dia tocando o terror como se não houvesse amanhã. E você sabe, eu e você sabemos o nosso final. A gente sabe que a gente vai reinar, né? A gente sabe que é filho de Deus. E a gente muitas vezes desiste todos os dias.
Olha só. O diabo sabe do final, ele acredita mais em Deus do que muita gente. Escute o que eu vou dizer. Ele estava em todos os momentos da história. Estava com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Paulo. Ele estava em tudo. Todos os episódios ele aparece. O diabo, ele tem certeza que a palavra de Deus não falha. Olha só, ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele, mas ele acorda todo dia com o gás. Alguém pergunta, mas por que ele faz isso? Você está perguntando, mas por que ele faz isso? Porque você desiste. E o lance dele não é mudar o futuro dele, o lance dele é mudar o seu futuro. Ele acorda todo dia com o gás. Ele acorda todo dia tocando o terror na tua vida muitas vezes. Só que ele sabe o fim dele. Ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele está embaixo dos nossos pés. Ele sabe que o fim dele é certo. E a gente sabe que o nosso fim é reinar. A gente sabe que temos coisas extraordinárias para viver. A gente sabe que é filho, mas mesmo assim a gente desiste. Porque o lance do diabo não é mudar o futuro dele, é mudar o seu. O foco não está nele, o foco está em você. É aquele negócio que eu disse para você, você se enche, né, da palavra no sábado, fica, né, vivendo no domingo, aí chega a segunda, o primeiro problema, a primeira pedrinha que ele te joga para ti, puf. Mas o que ele fez? Ele acordou cedo e ele disse, hoje eu vou fazer o estrafego. Então, o lance dele, o lance do diabo não é, ele sabe que ele é derrotado, mas ele vai colocar obstáculos muitas vezes para você cair. Porque nos tocar ele não pode. Nos tocar ele não pode. Então ele vai colocando uma pedrinha ali, outra pedrinha cá. Aí ele vai medindo o seu tombo. Se você não está firme, se você não estar convicto daquilo que Jesus fez na sua vida, você desaba. Então que a gente venha estar convicto, querido, convicto da condição que a gente é filho, da condição que a gente já é aceito. Eu estava lendo escutando uma música essa semana, e foi ela quem me impulsionou, né? Foi ela que me deu inspiração para escrever essa palavra, para escrever esse culto, né? Porque quando a gente vai montar uma palavra, a gente tem que ficar muito suscetível, né, à voz do Espírito. E eu escutando uma música e refletindo sobre ela, veio essa palavra aceitação, né? Essa palavra liberdade. E eu quero ler a letra dessa música para você. Eu trouxe ela impressa aqui para ler para você cada partezinha dessa música. É uma música que tem como nome Como Eu Sou. Ela é do Hilson em português, tá? Começa assim: eu vivo em uma graça onde tudo é mais do que eu espero. Eu vivo em uma condição, hoje nós vivemos em uma condição onde é muito mais daquilo que a gente espera. Onde é abundante, onde se torna rios de águas vivas. E esse rio não tem fim. Então, cada palavra dessa música, ela falou muito forte. Eu vivo em uma graça, onde tudo é mais do que eu espero, onde recebo o que não mereço. Toda a minha culpa e falhas, todos os erros deixei lá na cruz. E o que permanece é o amor do Pai.
Gente, toda a minha culpa e falha, todos os erros deixei lá na cruz, e o que permanece é o amor do Pai. Você tem a condição de filho do jeito que você está. Não espere, como eu falei anteriormente, ter uma hora perfeita para você se entregar. Não existe hora certa. É com você cheio de falhas, é com você cheio de erros, é com você, quem sabe, quebrado financeiramente, é com você com uma enfermidade, é com você com problemas em relacionamentos, é do jeito que você está. Isso é muito forte. Jesus me aceita como eu sou. Sempre me lembras que filho teu eu sou. Vês tudo e ainda me amas. Mesmo do jeito que você está, mesmo com todas as situações que você se encontra, Ele te ama, Ele vê tudo e mesmo assim Ele te ama. Tua graça e bondade me lembram como eu sou. E como um só corpo, nós sentamos juntos em tua mesa. Querido, nós aqui, você que está em casa, como um só corpo, a gente senta nessa mesa que já está posta. Todos são iguais em tua presença. Todos são iguais. Ah, Guilherme, mas eu não tenho uma voz bonita para cantar, eu não tenho, habilidade para tocar, eu não tenho uma comunicação para pregar, Querido, é do jeito que você está. É do jeito que você está. Todos somos iguais na presença dEle. Todos somos importantes na presença dEle. De onde eu sou, o que fiz, a cor da minha pele ou como vivi, nada vai mudar o teu amor. O meu Jesus, tu me aceitas como eu sou. Essa é a música Como Eu Sou, do Hilson, em português. Querido, a partir do momento que a gente sabe, a partir do momento que a gente tem a informação, a decisão vem da gente. A única coisa que a gente tem o livre-arbítrio é a decisão. Quando eu estou explicando o conteúdo para os meus alunos, eu sempre falo para eles, você agora tem a informação, tá? Você agora tem uma informação. Outrora você não sabia, agora você tem informação. Agora vem de você praticar ou não essa informação. É isso que eu falo para eles todo final de conteúdo quando eu explico. E é assim que eu vou falar para vocês nessa noite. Hoje vocês sabem, ou fortificou ainda mais, que você já é aceito. Vocês sabem hoje, você acabar esse culto, você desligar esse culto na sua casa, ou quando você aqui do presencial sair por essa porta, você já sabe que você é aceito. Mas vai vir de você praticar ou não essa informação. Você recebeu algo, agora vem de você colocar em prática ou não. Isso é um livre-arbítrio. Isso é escolhas. Escolhas são colocadas diariamente em nossas mãos. Agora está com você. Se você vai escolher ter essa aceitação e viver o extraordinário, viver como filho, ou se você vai continuar como a mulher do fluxo de sangue antes de ser curada, andar 12 anos peregrinando o mundo sem saber que já era aceita. Então hoje a palavra, hoje a informação está com você. E eu espero que a sua decisão seja vivenciar e ser lembrado todos os dias dessa palavra maravilhosa. Amém, querido? Vamos passar então para a Santa Ceia.
um momento único, né? Um momento que simboliza a aceitação. Algo que já foi pago, algo que já foi concretizado, né? Você pegando aí os elementos da ceia, você vai perceber, e eu quero que você reflita nisso. Reflita nessa condição de filho, reflita nessa condição que já foi pago, né? Você que está em casa, vai lá, dá tempo, pegue os elementos da ceia, é um momento muito único. É um momento que a gente é lembrado do amor do Pai, né? É um momento que a gente é lembrado do sacrifício perfeito. É um momento que a gente lembra que tudo já foi concretizado, tudo já foi consumado. Então pegue na sua mão e eu te convido nessa noite a agradecer. Agradecer por essa aceitação, agradecer por todas as coisas que Ele fez, que Ele ainda vai fazer, né? Porque, como eu disse, isso tudo é ilimitado, não tem uma limitação. Então essa abundância vai ser acrescida todos os dias na sua vida. Então feche os teus olhos. Deus tremendo, Deus poderoso, santo Tu és, Senhor, majestoso Tu és. Nessa noite estamos na Tua presença, colocando em Tua presença os elementos dessa ceia, colocando esse pão, esse pedaço de pão, colocando esse suco de uva, na qual representa fisicamente aquilo que Tu pagou naquela cruz outrora, Senhor. Mas que a partir do momento que a gente tomar esses elementos e comer esse elemento, que a gente venha estar convicto que não é somente mais um pão e um suco, mas sim é o Teu corpo e sim o Teu sangue, que foi derramado gota por gota naquela cruz. Cada gota que foi derramado do Teu sangue, eu tenho certeza que Tu pensastes em cada um, em cada filho. A dor física não foi nem um pouco pesada do que a ingratidão, a invalidez, a falta de reconhecimento de um mundo, Senhor. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que se concretizou a Tua trajetória nessa terra, e quando Tu olhastes para o céu, quando Tu olhastes para o nosso Pai e dissestes: está consumado. Foi nesse momento que nós hoje temos a convicção do alto preço que Tu pagaste. Por isso Te agradecemos, por isso louvamos, por isso que estamos na Tua presença Te rendendo honras e glórias, porque Tu és merecedor. Te agradecemos porque já somos aceitos. Te agradecemos porque hoje já estamos assentados em uma mesa. Te agradecemos porque não somos mais escravos. Te agradecemos porque somos livres. Te agradecemos porque estamos na dispensação da graça. Te agradecemos que hoje a gente pode viver o estar consumado no dia a dia. Te agradecemos pelo livre acesso. Te agradecemos pelo livre acesso. Te agradecemos pelo livre acesso. Por isso nessa noite, querido, você tem livre acesso. Por isso que nessa noite você tem livre acesso. Por isso que nessa noite não tem barreiras. Por isso que nessa noite não há mais barreiras que faça impedir o amor do Pai sobre a tua vida. É com esse sentimento de gratidão, é com essa convicção de filhos que eu te convido. Tome do sangue e coma do corpo, porque Ele é o pão vivo e está perante vocês, em nome de Jesus.
se vê na nossa próxima reunião. Até lá. Tchauzinho.